Está começando o Empreenda Cast, o podcast que explica a teoria na prática. Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada. Olá, amigos sonhadores, este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Está presente comigo na mesa do EmpreendaCast Carolina Dacier. É assim, Cá? É assim, perfeito. Muito bem, olha só, sonhadores e sonhadoras. A Carolina, ela é CEO e founder da Risnack, uma startup de qualidade de vida e bem-estar que ajuda pessoas e empresas em desafios sobre saúde mental, nutrição, alimentação, além da saúde física. Ou seja, eu com meu corpinho aqui bem distribuído em bastantes quilos, preciso muito da Risnack, viu, Cá? Ô, Gus, mas o que mais vale é a sua saúde emocional. Se você estiver saudável, mesmo com os quilinhos a mais, tá tudo bem, viu? Eu tô mega feliz. E nessa quarentena eu descobri, sabe o quê? Enquanto o iFood me mandar cupom, eu vou gastar tudo que eu tiver, porque comer faz bem. Também. Comer faz bem. Comer... Escolhe coisa boa, Gus. Não pode crer. Eu vou precisar de umas dicas suas, então. Olha só, Cá, a gente faz aqui umas perguntinhas quebra-gelo. Você só me responde um ou outro e depois a gente vai entender um pouquinho do que a gente trouxe essas perguntas, tá? 100 metros rasos ou maratona? Maratona. Carboidrato ou proteína? Proteína na veia. Mercado financeiro ou startup? Startup, pelo amor de Deus, que eu já passei por esse mercado financeiro startup 1000 vezes. Muito bem. Até legal que a gente vai saber aqui, né, onde eu encontrei a Carol, porque a gente vai bater um papo aqui. Eu costumo dizer que não é uma entrevista, é uma conversa. Eu queria começar falando um pouquinho sobre a sua carreira, Cá. Você é formada em economia pela INSPER, com MBA na IE, certo? Isso. Teve uma longa carreira no mercado financeiro, como Trading Analyst. Meu inglês é maravilhoso, tá? Você tá incrível. Você também teve pelo Banco Votorantim e também pela BMF Bovespa. Certo? Isso, certo, exatamente. Como essas experiências te ajudaram na sua carreira empreendedora e de verdade? Você vai pra Risnack de bermuda? Porque, olha, mercado financeiro eu só fico pensando na gravata e no terninho, lógico, na minha figura masculina. Na figura feminina também, nos moldes executiva. Também, total. Você deu um basta na vestimenta executiva? Não, quando eu saí do mercado financeiro, a primeira coisa que eu fiz foi pegar aquelas camisas, sabe? Todas as camisas com as iniciais e o sapato de salto. Eu doei um monte de coisa. Eu fiquei, acho que com uma ou duas, que eu falei, pode ser que eu precise ir para alguma reunião com algum fundo de investimento muito chique, sabe? Só para isso, Gustavo, porque... Algum tiozão fumando charuto numa sala, né? Aquele negócio bem nada a ver. Bem nada a ver. Mas eu doei. Hoje a gente fica lá no Cubo. Se você vai lá no Cubo, você provavelmente vai me encontrar com meu sapato, meu tênis mostarda de calça jeans, camiseta e casaquinho. É isso aí, super à vontade. Super. Mas me conta aí, como é que isso ajudou na sua carreira empreendedora? E me conta um pouco da Carol mãe. Eu sei que a gente teve que esperar aí a molecada ir dormir, né? Exato. A gente tá em época de quarentena e todo mundo fazendo todas as funções, dividindo todas as funções, né? Mas conta um pouco da Carol mãe, né? E como que tudo isso, né? Toda essa experiência trouxe você na carreira empreendedora. No mercado financeiro, eu trabalhei quase 10 anos, né? Nessas empresas que você falou. Então, trabalhei no Credit Suisse, trabalhei no Votorantim, trabalhei depois na B3, que na época nem chamava B3, era BMF Bovespa. E eu acho que o mercado financeiro me deu muita resiliência, sabe? Porque tem que aguentar. Eu trabalhava na mesa de operações lá do CS e tem que aguentar muita pressão. Trabalho assim para quem tem estômago, sabe? Então você fica ali muito forte, você aguenta muita porrada e eu acho que quem empreende tem que aguentar muita porrada. São porradas diferentes, né? Claro, mas de qualquer maneira é um lance de quem aguenta mais. Uma vez um dos nossos investidores, ele me falou isso há uns 3 anos. Empreender é o jogo de quem aguenta mais. E na época, Gus, eu falei, ok, escutei assim, mas não me fez grandes... Não me chamou muita atenção, sabe? E aí eu fui passando, aí eu fui apanhando, daí cada vez eu lembrava o
que ele me falava, sabe? Eu acho que o mercado financeiro me ajudou, porque não tem jeito, né? Quando você empreende, você é mulher, teve já um grupo aí de investidores anjo que quando eu saí, eles falaram, nossa, eu não acredito que você não saiu chorando daqui. Então, assim, eu já passei por isso e eu não chorei e nunca choraria nenhuma lágrima por causa do mercado financeiro, né? Eu aprendi isso no mercado financeiro. Até porque seu estômago já estava revestido de omeprazol, né? Você tem estômago. Exato, e assim, tem umas figuras que você encara que você fala, meu Deus, sabe? Pra que isso? Então, o mercado financeiro foi incrível e ser mãe é uma loucura, né? Eu tenho 2 filhos, tenho a Maria Fernanda de 6 anos e o Gui de 2. Eles ajudam muito a você conseguir definir as prioridades, né? Porque você não tem tempo de fazer tudo o que você gostaria. Então isso te dá um olhar de, meu Deus, o que eu preciso fazer agora para não empatar a vida de quem trabalha comigo ou para eu conseguir ter todo o resultado que eu preciso nessa semana. Então eu acho que isso te traz muito à luz essa questão de prioridade, mas é uma loucura, né? Porque quando você trabalha em horário flexível, a gente tem uma flexibilidade muito boa, né? Então você precisa ir ao médico, levar a criança, você vai. Só que é isso, né? Você volta pra dormir e volta a trabalhar, né, Gus? Não existe. Tô ligado você como só é. deixa o horário flexível, mas você trabalha muito mais do que antes. Que eu acho que pra quem é mãe ainda é positivo, sabe? Porque você poder, às vezes, sair no meio do dia pra ir em alguma reunião de escola, pra levar a criança no médico, pra fazer alguma coisa em especial, mesmo que depois você tenha que pagar essas horas às 10 da noite, eu acho que ainda é um balance bom, assim, sabe? Eu acho que, pra mim, eu consigo juntar tudo. Obviamente que eu enlouqueço, né? Não é que eu sou plena. Tem dias que a gente fica mais enlouquecida, como todos, mas funciona. Eu tô ligado que funciona, acompanho de perto a minha esposa aqui, a gente divide bastante coisas, né? Mas tem coisa que é só o colo da mamãe. E aí eu fico naquela situação que eu falo, puxa, eu queria muito tomar essa frente, mas não consigo. Aí eu vejo, às vezes, também aqui em casa, a minha Carol, né? Aqui também é uma Carol, e a minha Carol também surta. Não, e Mas eu isso, sei como né? é. A hora de dormir, às vezes, é a mãe. Quando acontece alguma coisa, é a mãe. E a mãe tem uma culpa do caramba, né, Gus? Tem também essa, é verdade. Mas a gente tá aprendendo aqui, inclusive eu tenho falado, né? Essa quarentena tá reforçando uma ótica de coisas tão gostosas que a gente pode fazer em família e às vezes pela correria a gente deixou de lado ou nem percebeu, né? Então eu já me peguei aqui em dias de buscar, né? Minha sogra me dá uma força aqui com o meu João, né? O João Pedro tá perto de fazer 2 aninhos e às vezes eu corro, busco ele um pouquinho mais tarde, às vezes para poder esticar um filminho com ela, uma série de 40 minutos que a gente não fazia há muito tempo. Ou até mesmo o fato de almoçar juntos, né? De repente, trabalhando numa rua, ela na outra, a gente nunca reparou, né? O quanto a gente pouco almoça junto. Então, almoçar junto, conversar mais, dividir mais, né? Isso é bem bacana também, a gente aproveita mais a flor da pele. Tem o seu, se der pra tirar o melhor desse pior, a gente sempre consegue. E é isso que vai fazer com que a gente consiga ter uma saúde mental mais equilibrada e que a gente possa passar por isso de uma melhor maneira possível, sabe? Muito bem. E já que a gente falou em saúde mental, daqui a pouquinho eu quero saber o que a Ivy vai entrar aqui no nosso episódio. A Ivy vai entrar, mas a gente nossa terceira pessoa. É isso aí. A gente não vai contar quem é a Ivy por enquanto. Não o vamos. ouvinte vai ter que ir com a gente até o final. Eu quero saber o seguinte agora, Cá. Quando é que nasce a empreendedora em você, assim? Quando é que foi o estalo que você falou assim, vou vestir a capa da empreendedora e daqui pra frente, todo o estômago que eu adquiri, tudo que tá rolando, eu vou usar ao meu favor? Você começou a empreender enquanto você trabalhava na bolsa? Qual foi o momento exato que você teve aquele estalo e falou, cara, vou me jogar sem paraquedas? Eu acho que foi um processo, Gus, assim, eu lembro que quando eu tava lá na mesa do Credit Suisse, tinha muitos dias que eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Parece que eu não via um motivo, eu até enxergava algumas coisas do tipo, poxa, fazer isso que eu faço ajuda algumas empresas, mas mesmo assim, eu não via muita longa vida ali pra mim. E aí eu tentei ter várias ideias, tentei pensar o que fazer, o que não fazer, e não tinha ideia do que fazer, de qual seria meu plano B para virar plano A. E depois eu acabei ainda indo trabalhar no Banco Votorantim e começou a me dar um comichão de novo, né? De meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não quero ter uma outra experiência, não tá legal. Ao mesmo tempo, eu e meu marido, a gente decidiu que seria bacana ter, então, ele tinha acabado de sair de um emprego, tava em um período sabático, ele ia ficar uns 6 meses, 12 meses fora do mercado, e na época eu não tinha filho ainda, o que eu vou fazer? Eu vou morar fora e eu quero ver se eu faço, então, um MBA focado em empreendedorismo.
para Legal. tentar entender o que eu vou fazer com esse meu incômodo, porque como eu sou formada em economia, eu não tinha nenhuma trilha de empreendedorismo na faculdade, e eu tenho uma característica que eu fico muito incomodada, sabe? Se eu não sei, ou se eu vou fazer um negócio mais ou menos, ou se eu não sei onde eu tô pisando. Então eu queria ver se faltava muito aprendizado do meu lado para conseguir entregar e ter um entregável, né, na minha cabeça do que poderia ser um possível negócio para empreender. E aí, em 2011, eu fui então morar na Suíça. Acabei ficando 2 anos lá, não só um. Comeu chocolate direto da fonte. Comi chocolate, tomei vinho direto da fonte, ali porque na região também de vinho. Essa parte foi muito horrorosa. Depois eu tive que fazer uma dieta Gus, que foi terrível também. Mas eu aí fui fazer o MBA então no IE, que o IE é super focado em empreendedorismo, pensando nisso. Fiz 15 meses de MBA. Depois, quando eu voltei para o Brasil, eu ainda acabei voltando para trabalhar na Bolsa de Valores. Mas aí, plenamente por questões financeiras, porque eu precisava voltar para o Brasil empregada. Se capitalizar novamente. E me capitalizar novamente, porque é super caro, enfim. Mas eu lembro que nessa época eu já tinha daí informações muito mais concretas de como pensar se o negócio era viável ou não para pôr de pé, como que era o jeito correto de pensar. Então eu lembro que eu começava a entender o que seria bacana, sabe? Eu pensei em importar um chá da Rússia que eu gostava, uma água medicinal da Catalunha, e nada fechava a conta, juro. Passei por muitas ideias malucas. Tentei fazer um blog. Gente, eu sou péssima. Gustavo, se eu tiver que ser blogueiro um dia, você precisa me contratar para trabalhar com você, porque eu vou morrer de fome. Sabe, eu não tenho muita paciência de ficar fazendo esse lance de postar coisas legais, sabe? E eu tentava postar do chá. Mostrar a rotina, né? Rotina, e tentar mostrar experiências, e tirar foto de onde você tá, e colocar bonito. Não rolou. E aí, quando eu voltei, então, para trabalhar na Bolsa, né, quando eu vim para o Brasil, eu vim para trabalhar na área internacional, e eu lembro que eu cheguei no Brasil, teve uma conhecida que falou assim, poxa, Carol, tô montando um negócio, eu queria muito que você fosse a minha sócia, e é um negócio que é a sua cara, que é comida congelada saudável, e eu sempre tentei ser muito saudável, né? E eu falei, putz, que legal, me deu um comichão, sabe? Só que eu falei, não posso, eu não tenho dinheiro, eu acabei de chegar, acabei de começar a trabalhar aqui na Bolsa, não tenho como só viver disso, né? Porque empreender... Bom, aqui teus ouvintes todos já sabem que empreender a zero de jogo é financeiramente um jogo difícil, né? Então, eu não preciso nem explicar por que não dava só para eu empreender naquele momento que eu tinha que trabalhar na Bolsa. Mas ela vinha e conversava comigo e eu tava ali tentando entender o que eu faria, e eu falei pra ela um dia, eu falei, poxa, vamos tentar fazer uma coisa? E se eu ajudasse na minha jornada dobrada, né? Porque eu não tinha filho na época, então eu trabalhava de dia na Bolsa e à noite ajudava no que era necessário na parte mais estratégica, então não chegava a estar no dia a dia, né? Ela falou, poxa, eu quero. E aí então entrei na sociedade com ela, e esse foi meu primeiro e mais valioso passo no empreendedorismo. E mais valioso passo no empreendedorismo porque deu tudo errado. Sabe assim, tudo errado. Eu tinha... Como não fazer. Como não fazer, exatamente. Se você quiser, a gente pode gravar depois um podcast de como não fazer, que eu vou te dar muitas dicas de como não fazer. Fuck Up Nights chama, né? O que deu errado. Nossa, e deu um monte de coisa errada. A gente ficou tipo 1 ano e meio num processo de fazer um business plan incrível. A gente montou uma cozinha industrial do zero. Meu Deus. Que loucura. Hashtag Dark Kitchen aí pra todo mundo. Não, gente, Dark Kitchen, hashtag. Mas pelo menos essa Dark Kitchen eu aprendi mais do que no MBA. Porque eu aprendi na pele. Pra você ter ideia, o negócio deu tão certo de aprendizado e tão ruim na prática, né, do negócio, do business em si, que eu trabalhei lá quase 1 ano e meio, mais ou menos, montando o negócio começou a rodar e ficou de pé, tipo, 4 meses. A minha sorte é que eu tava relativamente distante emocionalmente, porque a ideia não tinha sido minha, né? Tinham me convidado para participar da sociedade, então acho que isso me ajudou um pouco a não achar que eu tava parindo o filho, como muitas vezes a gente acha, de alguma ideia nossa, né? E aí eu falei, não, vou sair da sociedade, essa minha conhecida ainda continuou um pouco de tempo e depois fechou.
Mas nesse momento, Gus, quando eu saio desse negócio, eu tava de licença maternidade na B3. Então coincidiu, eu saí da sociedade e tá com uma bebê de 4 meses. E naquele momento eu tinha certeza, e aí eu acho que a maternidade te traz isso, de que eu não ia voltar nem por um nada. Eu vou falar um palavrão no seu podcast. Não tem problema falar palavrão, fica à vontade no próximo. Que eu não ia voltar por nada pro mercado financeiro, porque eu viajava muito, eu não queria deixar minha filha de 4 meses em casa alguns dias, então eu lembro que um dia eu pensei, cara, perdi o que eu tinha nessa sociedade, tô aqui com a decisão para tomar, que é voltar ou não da licença maternidade, e eu tenho certeza que eu não quero voltar, o que fazer? Cara, e aí eu acho que tem algumas obras do universo que acontecem, né? Acredite em quem vocês quiserem acreditar, mas eu acredito que tem obras do universo que acontecem. E começaram a abrir umas caixinhas na minha cabeça, sabe? Do que fazer. Pessoal, eu não podia fazer nada fora de casa. Tudo que eu fizesse tinha que ser dentro de casa. E dentro de casa não é por pandemia, é por licença maternidade. Inclusive, nessa pandemia, quem tá de licença maternidade tá tudo bem, porque ele ia ficar dentro de casa mesmo, né? É verdade, é verdade. E eu tava, então, não tinha dinheiro. Tinha que fazer uma coisa rodando da minha casa, não tinha dinheiro pra contratar ninguém, nem pra alugar nada. E aí eu comecei a pensar o que seria isso. Eu tinha algumas premissas na minha cabeça, então que eu queria ficar em coisas do mundo do saudável, porque é realmente uma coisa que me agrada e que faz parte do meu tipo de estilo de vida, que eu não queria trabalhar com produção, porque eu tinha tido produção de alimentos, né, mesmo assim cozinha, né, tô pensando aqui cozinha como sendo um tipo de produção. Já tinha tido essa experiência, uma experiência muito dura, é uma coisa que eu não gosto de fazer, teria que ter uma sócia para isso, e também eu não queria ter sócios naquele momento, era uma outra premissa. E eu queria ter um negócio de receita recorrente, porque o custo de aquisição mensal é dose quando você tem que fazer sempre a revenda do seu produto. E aí foi assim que eu comecei a abrir caixinhas da minha cabeça e nasceu a Risneck, quando eu estava, então, acabando de sair de uma experiência muito frustrada em empreendedorismo. Tava com uma bebê de 4 meses e tava aí me ligando da bolsa. Nasceu uma filha e um filho nesse mesmo ano. Estamos falando de qual ano aí? 2014. 2014, muito bem. Copa do Mundo chegando, cabeça fritando também. Copa do Mundo chegando, claro, tudo fritando. Quando eu decidi fundar a Risneck, eu tenho uma grande amiga que ela fala assim, cara, é muito louco isso, né? Porque você se reinventou em menos de um mês, né? Você foi pro fundo do poço e pro topo em menos de um mês. E eu acho que isso é um pouco característica de empreendedor, sabe? Sim, sim. Muito legal. É muito louco e assim, é uma coisa muito natural. Por isso que eu acho que empreender não é pra qualquer um, sabe? A gente não é nem melhor nem pior, a gente só é diferente, eu acho. É isso aí. Porque você tem que ter um otimismo muito enraizado de que o negócio vai dar certo, e que se não foi aquele, o outro vai dar certo, e que se não deu certo é por alguma coisa que você vai mudar e que daí o próximo vai dar certo. E assim a gente vai, né? E não para. E várias pessoas agora acho que calçaram os calçados da Carol, né? Sim. Você aí que tá lavando louça, limpando a casa, fazendo aquela faxina enquanto escuta o EmpreendaCast, eu tenho uma dica especial da nossa patrocinadora. Para você que tá nessa situação, meu amigo, você precisa conhecer a Ive. São produtos naturais que têm um cheiro maravilhoso, não fazem mal à saúde e vêm em cápsulas para economizar plástico. Ou seja, a Ive é amiga da natureza. Sim, tudo entregue na sua casa mensalmente por assinatura. Na boa, não sei como ninguém tinha pensado nisso antes. Usa lá o cupom EmpreendaIve e pega o seu descontinho. Ive que é yvybrasil.com. Acessa lá e prestigia essa patrocinadora que é uma linda. Quando você montou a Risneck, qual foi o problema que você identificou? O que você estava resolvendo com a Risneck? O que foi que você encontrou nesse mercado também do saudável? Do que a gente está falando, né? Sendo de um país que eu acho que a gente não deve ter. Tô falando aqui pensando com a boca. Nós não devemos ter muito hábito saudável aqui no Brasil. Não. Com certeza um pouco melhor que os Estados Unidos, que eu lembro lá dos tiozão gordinhos, né? Meus brothers, mas aqui no Brasil não vejo a gente malhadão aí de cidade litorânea. Como é que é esse mercado aqui no Brasil? Esse mercado no Brasil, ele é um mercado super crescente. Na verdade, no Brasil não, né? Em qualquer lugar que
você comece a ver as pessoas começando com saudável, né? Ele começa a crescer, às vezes mais rápido ou mais devagar, mas ele sempre cresce, porque é inevitável que uma pessoa que consiga se alimentar de uma maneira saudável, ela não perceba a melhoria do bem-estar e da física, né? Então, como é que eu me sinto melhor no meu dia a dia? O problema que a gente quis resolver, que eu quis resolver na época... Ai, Gustavo, isso é uma outra coisa, né? Um parênteses do seu podcast. A gente sempre... empreendedor sempre fala no plural. E às vezes é ele mesmo, não tem equipe, né? No caso, a gente colocou a Ive, talvez seja ela, não sei. Não, vamos deixar uma incógnita. Na época era eu e eu mesma. Mas entendi. A gente CNPJ, né? Eu e o CNPJ. Eu e o CNPJ, a gente queria resolver uma questão que foi muito vivida por mim, que era pessoas que queriam ter uma alimentação saudável, que não tinham, porque não tinham conhecimento, porque não tinham tempo e porque não sabiam como fazer essa mudança. Só que nesse recorte de alimentação, a gente estava falando de lanche da tarde. Por quê? Porque em todos os lugares de mercado financeiro que eu passei, eu pessoa física aí, isso era muito latente. Então, poxa, você não sabendo, saindo muito tarde do trabalho, não tendo o menor saco para depois ir se programar, para ficar vendo o que é saudável e o que não é, para ler rótulo, para ver o que tem mais xarope, o que tem menos xarope, o mais corante, menos corante. A pessoa não se programa, não sabe o que compra. Tem dois problemas no dia seguinte. Ou come uma porcaria, se entope de chocolate no meio da tarde e dá pico glicêmico em seguida e dá um mal-estar. É aí que as maquininhas de snacks não saudáveis faturam uma grana, né? Faturam uma grana. Ou a pessoa passa a tarde inteira sem comer nada e chega varado em casa e enfia o pé na jaca no jantar. Então era um problema muito claro que era: eu quero que essa pessoa tenha acesso a snacks saudáveis de uma maneira prática. Então a R-Snack nasce lá atrás como um clube de assinaturas e tinha, assim, dados muito grandes do aumento de volume de venda de saudáveis. Então você via o leite, o pão, né, o trigo caindo a venda e aumentando a venda de coisas integrais, cai a venda do leite A, aumenta a venda do leite sem lactose. A gente via pessoas, né, alguns dados da Nielsen, né, de pesquisa de mercado, as pessoas na América Latina com propensão a pagar um prêmio por se alimentarem de coisas mais saudáveis. Então, esse mercado era um mercado efetivamente que se evidenciava um grande potencial de crescimento, né? E como é que funcionava, assim? Eu tô pensando na Carol lá no Banco Votorantim. Como é que ela encontra a R-Snack e a R-Snack fazia o quê? Entregava para ela no horário? Ou ela recebia uma caixa? Como que era essa parada, o modelo de negócio de vocês? Você escolhia uma caixa, então tinha uma caixa padrão, uma caixa sem glúten, sem lactose e uma caixa sem açúcar. Então, dentro das caixas tinham 22 lanchinhos saudáveis, todos não perecíveis. Então, era tudo da indústria, mas da indústria do saudável. E aí é muito legal, porque essa indústria do saudável é super evoluída em técnica de packing, de tipo de embalagem, como é que você lacra um produto para não ter que usar conservante, ou o que você põe de natural que pode ter a função de um conservante sintético. Óbvio, Gus, que aqui a gente tem 50 mil disclaimers. Se eu, Carol, tivesse uma plantação de cenouras frescas, que eu pudesse ali pegar a cenoura e comer, isso é melhor do que o snack industrializado? Óbvio. Só que o que acontece no dia a dia das pessoas é que essa plantação de cenoura não existe. Então eu tô comparando este snack industrializado mais saudável do que os Cheetos da vida, do que coisas com muito corante, muito conservante, muito aromatizante. Então tudo na vida é referencial, né? A gente tem que tentar ir para um lado melhor. Então eram produtos muito legais, assim. Conservante a gente só tinha uma quantidade permitida por nutricionistas que a gente selecionava quando queria colocar algum muffin, porque o muffin era a única coisa que podia embolorar, sua concentração muito baixa, que a nutricionista dizia que ok, mas era a única, o resto não tinha absolutamente nada. E aí você escolhia, comprava uma vez por mês e recebia na tua casa, e eram 22 pensando em um por dia, justamente nos 22 dias úteis. Tá. A gente tá falando um pouco no passado, mudou muito disso? Muito, ou não? Muito. Isso mudou muito porque daí depois a gente deu uma grande pivotada pra Ive, né? Entendi. Hoje, então, se eu entrar lá na R-Snack,
Snack, eu encontro ainda esse clube de assinatura, esse modelo, ou não mais? Hoje a gente já tem, antes da gente tocar na Ive, que é a nossa terceira integrante da pauta, né? Como é que tá a Snack hoje? Até pra gente andar um pouco no tempo, o pessoal entender o que tá rolando dessa pivotada. Hoje a Risnec é uma health tech, né? Ela nasce como um clube de assinaturas, ela nasce no mundo B2C puro. Final de 17, início de 18, a Risnec vai para o mundo corporativo, para o B2B, oferecendo alimentação saudável dentro de empresas e sempre com um ouvido muito atento a tudo que está acontecendo, né? Então, dentro das empresas, a gente interagia, né, com o RH, sempre a área decisora de algum tipo de benefício, e nessa interação a gente começa a escutar lá no meio para o final de 18 um desconforto muito grande com a saúde mental dos colaboradores. Porque também é o mesmo RH que lida com esse assunto, né? E então vem uma pergunta que não quer calar, que é por que Katsu que eu não ofereço outras coisas além de alimentação, dado que o meu propósito é fazer fomento à saúde dentro de ambientes corporativos. E eu sempre lembro agora daquela Carol estressada do mercado financeiro, com a saúde mental abalada também ali, né? Não só porque não estava se alimentando, mas também pilhada, né? Do tempo. Sempre tem uma Carol ali que veste essa solução da Risnec. Você tem total razão, e isso, inclusive, acho que eu vou até levar para o meu terapeuta na próxima sessão, porque faz muito sentido. Pode crer. Faz muito sentido. É isso, né? Porque a gente começou a perceber que a alimentação era importante, e aí te dando um pano de fundo. Por que para a empresa a alimentação era importante? Porque a empresa já estava se deparando com altos níveis de sinistralidade. Pessoas cada vez menos saudáveis, fazendo todo aquele rebolê para diminuir o custo com saúde, que é o segundo maior custo depois da folha de pagamento. Quando estoura a sinistralidade do plano, muitas vezes tem grandes reajustes, né, na próxima negociação da pólice. Então a empresa começou a falar, bom, preciso efetivamente me preocupar com saúde e oferecer bem-estar e saúde para o meu colaborador. E a gente entrou com alimentação porque era o que a gente fazia. Só que depois ficou tão pequeno, quando vem essa conversa de Gustavo, né, você é meu cliente, como é que estão as coisas? Puta, Carol, tá tudo bem, não sei o quê, e os snacks já estão bem. Mas e aí, como é que estão as coisas da empresa? Putz, eu tô aqui super chateado, porque fulano, sabe? Tava aqui bem, de repente não apareceu mais. Ciclano me falou que a mãe... E aí a gente começou a puxar essas histórias com os nossos próprios clientes, até para fazer uma validação se o que acontecia em um lugar acontecia nos outros, né? Estamos ali testando a hipótese de que era uma dor alta do RH. Quando a gente falou sim, é uma dor alta, né, uma dor grande, importante que ele precisa resolver, a gente falou, bom, a gente tem aqui o cliente, a gente tem o propósito, vamos aumentar o escopo do nosso produto. Ao invés da gente pensar só em nutrição e alimentação, a gente precisa pensar muito mais em saúde mental, porque tá pegando muita gente. E aí, quando você começa a pensar no assunto, as coisas ficam muito evidentes, né, Gus? Porque o colaborador, ele vai pedir pro RH um snack saudável, uma parceria com a academia, mas ele não vai pedir psiquiatra e psicólogo. Nunca vi isso acontecer. E nenhum RH que eu conheço falou isso, e realmente isso não acontece. São exceções das exceções. E aí o que acontece é que você, como empresa, não tem nem a oportunidade de fazer um trabalho preventivo relacionado à saúde mental, porque o tabu do tema é tamanho que as pessoas não falam sobre isso, porque tem um monte de medo, de preocupações, né? De falar e ser demitido, de falar e ser preterido. Prejudicar o futuro. Prejudicar o futuro, promoções e por aí vai. Então ele fica super mal, o RH não tem como fazer, porque nem sabe que aquele cara tá mal. E aí ele só fica sabendo quando essa pessoa ou para de ir do nada, né? Simplesmente desaparece, daí ele vai pesquisar, liga pra casa da pessoa e percebe que a pessoa tá lá numa depressão profunda. Ou o fulano chega lá com afastamento médico, relacionado a algum tipo de saúde mental, né? Alguma doença mental, desculpa. E isso ficou tão evidenciado no mercado que foi, não sei se você lembra, no ano passado, a discussão da OMS com a liberação do CID do burnout a partir de 2022. E o que acontece é que isso foi tão forte que, se você pensar antes, né, dessa discussão e dessa decisão, pensa como é subavaliado
a quantidade de pessoas que vão ao médico por conta de uma questão de saúde mental. Se você chega no pronto atendimento com ataque de pânico, ataque cardíaco, provavelmente isso não vai entrar em nenhum CID de saúde mental. Isso entra, provavelmente, um CID relacionado ao coração, a qualquer coisa cardio. Então, você não tem essa avaliação, né, de como é que tá, como é que não tá. Então, o RH nem pela análise do plano conseguir entender se as pessoas... E acho que o próprio comportamento das pessoas também, né, cara? Eu cansei de ouvir gente falando assim, cara, isso é frescura. A gente não sabe como sociedade ainda agir uma pessoa com uma necessidade, né, de atendimento e de saúde mental, né? Até porque a gente falava até outro dia que era a doença do futuro, imagina, ela é a doença do século, né? Total. E bom que colocaram os CIDs, né, que estão olhando essas coisas, porque eu acho que durante muito tempo, e a gente tem muito para educar ainda, a sociedade não sabe encarar a saúde mental e a gente não sabe identificar, né? A gente também costuma canalizar tudo para estresse ou tudo para depressão, né? E acho que ali existe um mundo amplo, né, de situações. Não, e assim, ano passado, a OMS dizia que este ano de 2020, a depressão seria a doença mais incapacitante do mundo. Imagina agora, depois da pandemia. E eu acho que a pandemia tem um lado muito bom em relação à saúde mental. Porque tá ficando muito evidente que não é frescura, tá ficando muito evidente que a gente tem que falar nesse assunto, né? E a Ivy nasce como uma assistente de saúde e bem-estar, que nada mais é do que um funil de saúde mental. Então, ali ela é um aplicativo, né? É uma inteligência artificial, né? Exato, que funciona dentro de um aplicativo. Ela chama inteligência virtual interativa. E o que ela faz é interagir com os colaboradores com uma conversa, né? Então, ao invés de ficar te perguntando coisas técnicas, eu vou te perguntar como é que você tá, Gus? Tô bem, mas poxa, que bom. Bem é o quê? Bem é calmo? Bem é feliz? Que emoção que é este seu bem, né? É calmo. Quantos por cento? X%. Puta, que legal. E por quê? Então, ela vai identificando ali como você tá. Com base na tua emoção, ela já te devolve vivências, né? Que são vivências de despressurização e para te ajudar no desenvolvimento da sua inteligência emocional, né? Porque a inteligência emocional, ela é treinada, né? Principalmente com terapia comportamental cognitiva. Então, todas as vivências que a gente usa são embasadas em protocolos clínicos. A gente tem uma parceira e um parceiro incrível. Isso que eu ia falar. Tem um psicólogo por trás. Na verdade, a gente tem o Dr. Jair Mari, que é um psiquiatra, que ele é chefe do departamento de psiquiatria da Unifesp, e a doutora Karina, que ela é psicóloga, pesquisadora pós-doc, ela mora fora hoje, então a vida dela não é clínica, a vida dela é pesquisa, e o que pra gente é muito legal. Então é tudo baseado são critérios clínicos, né, em protocolos clínicos, e a gente usa muita tecnologia para entregar esses protocolos de uma maneira gostosa, né? E aí o que a Ivy faz, então, conversa com você, identifica como é que você tá com essa conversa, te instrumentaliza. Então, você tá lá no topo do funil, tô te instrumentalizando para que você consiga se manter equilibrado emocionalmente. Então, para que você entenda quais são os gatilhos que, quando você dispara esses gatilhos, o que você faz? Você respira, você faz uma meditação guiada, você lê alguma coisa, você liga algum som, o que você faz? E aí, conforme eu e Ivy, vou interagindo com você, o usuário, eu vou construindo aqui o meu modelo por trás, né? O meu algoritmo vai construindo e eu consigo entender se você é maior ou menor predisposto a desenvolver alguma questão relacionada a patologias mentais. Então, você vai descendo para o meu funil. Se você for uma pessoa que tem maior predisposição a desenvolver alguma doença mental. E quando você entra no meu funil, que você fala, Gustavo apitou aqui o meu alarme interno, quer dizer que o Gustavo já está doente emocionalmente? Não, porque a gente não diagnostica. Só quer dizer que o Gustavo tem maior predisposição. Como o Gustavo tem maior predisposição, a gente entende que só a vivência, não resolve sua vida. Você precisa efetivamente de uma ajuda clínica. Então, a gente começa a te jogar para uma jornada já pensou em fazer terapia online? Você já fez? Como é que não é? E aí, a gente começa a te conectar aqui
com uma ajuda mais robusta, né? Com um tratamento mais individualizado e mais personalizado. Esse é um dos pilares, né? Que é o mental, mas a gente aí, como é que a gente conectou a Risnec de agora com a Risnec do passado, né? A gente entende que a saúde mental, ela é um tripé, né, Gus? Não é só mental, é mental e físico. Então, é mental, nutricional e atividade física. Por quê? Porque o que você come impacta, se você faz ou se você não faz exercício impacta. Então, a gente usa 2 outros pilares que respaldam muito a saúde mental, que é o pilar de nutrição e o pilar de atividade física. Então, no pilar de nutrição, o que a gente faz é conectar o que você come com como você se sente. Então, o Gustavo vai lá e me fala, tô muito estressado. Se você vai falar de nutrição com a Ive, ela possivelmente vai te dizer, poxa, você está muito estressado, então tenta não comer muito açúcar, o açúcar libera o cortisol, que retroalimenta o seu estresse, porque o cortisol é o hormônio do estresse. Ou ela vai potencialmente te falar em coisas que vão ajudar, alimentos que vão te ajudar a relaxar um pouco. Então ela vai fazendo esse cruzamento com o intuito de incentivar que você consiga ter uma melhor qualidade alimentar. E se você tiver alguma dúvida... que a Ive é do bem, hein? Ainda bem. Eu tô pensando aqui uma Ive, porque se fosse na minha mentalidade, que eu ia falar, já vamos chutar um balde, vamos fazer um brigadeiro de colher e vamos... Isso, já abre aí uma garrafa de cerveja com brigadeiro de colher, já vamos pros 2 lados. Vamos tomar uma lata de leite condensado, cada um quem toma primeiro, mas né? isso é um fast food, né, Gus? Isso é o que as pessoas geralmente fazem. Tipo, tô tão ferrado, deixa aqui, me dá aqui um doce pra eu relaxar. Só que o problema é que relaxa agora e em seguida ele te estressa mais. Sim. E aí vem a dor da culpa e aí vai piorando, né? Não, e fisicamente te estressa mais, porque ele libera cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse que retroalimenta o estresse que você já estava sentindo. Então a gente abre nutrição, que já existia, coloca atividade física com o intuito de oferecer incentivo e treino propriamente dito para quem tiver vontade de fazer. Aqui quem toca esse pilar é a Camila Hirsch e ela tira dúvida. Ah, tá. A gente tá falando de uma consultora ali pós-Ive, dando pílulas e ajudando... Não, tô falando tudo dentro da Ive. Ah, tudo dentro da Ive. Todos os pilares. Aparece vídeos, do que a gente tá falando? Sim, a gente tá falando de vídeo, a gente tá falando... Agora a gente tá estudando aulas completas por causa do Covid. A gente percebeu que as pessoas viram o valor de treinar em casa. Então a gente escuta muitas pessoas dizendo, nossa, você sabe que quando acaba a pandemia eu gostaria de continuar fazendo isso? Porque sem isso, antes eu não fazia. Agora eu faço porque eu percebo que eu acordo X tempo antes, faço aqui dentro de casa, não preciso ir para academia, consigo tomar banho e vou para o trabalho ou vou para a sala trabalhar. Então, dia rendeu, né? O dia rendeu. Então, existe, Gus, uma mudança de jornada no consumo das pessoas, né, de serviço. E a atividade física é um pilar que ficou muito claro pra gente que as pessoas vão entender uma nova maneira de consumir. Até porque as academias possivelmente vão ser as últimas coisas a serem abertas, porque ali é um foco de transmissão gigante. É impossível você limpar com álcool cada vez o aparelho que o teu colega usa antes, né? Até a respiração, né? Respiração. A troca de calor é muito alta, né? Numa academia ali. Exato. Então a gente coloca hoje, a Ive se tornou o principal produto da Risnec. E aonde que tá o snack, né? O snack ele entra no pilar de nutrição se a empresa, porque a Ive ela é comercializada, a gente personaliza para cada empresa, para que os colaboradores da empresa utilizem gratuitamente, tá? Entendi. Então, é o B2B e depois B2B é o pagador e B2B2C é o nosso usuário, né? Entendi. Mas, de repente, em algum momento lá, a Ive me fala assim, poxa, Gustavo, já que você tá com alto índice aqui de estresse, eu recomendo você comer um muffinzinho saudável que tem lá na cozinha, ou não? Não. Tá. Não. A Ive, o que acontece? A Ive não faz nenhum tipo de cross-sell. De recomendação. Tá. Não, e de cross-sell para qualquer outro produto nosso e nem de recomendação. Por quê? Porque você não pode recomendar pontualmente alimentos, porque até a semana passada o CRN não permitia, que é o Conselho Regional das Nutricionistas. Então, o que a Ive faz? A Ive te sugere. Então, se a Ive fala assim, Gustavo, você que tá muito estressado, aumenta o consumo de
sei lá, uva, tô chutando, tá? E aí, o que a Ivy te faz? Ela te oferece receitas de como você usa colocar uva no seu dia a dia, mas ela não vai te falar coma uma uva que pra você, ó, é batata, vai te diminuir o estresse. Porque a Ivy não conhece o Gus, ela não sabe quanto que pesa, quais são os hábitos alimentares, se é diabético, se não é diabético, enfim. Então, ela não recomenda o detalhe, mas ela te indica qual é o melhor caminho para seguir, né? O que acontece, o que foi muito interessante é que nesse pivô que a gente fez, em que pese o pivô ter nascido, né, de um intuito de aumento de escopo, ele depois acabou virando mudança de escopo, né? Porque a gente sai de um viés de alimentação e vai para um viés muito forte de saúde mental. A gente se achou assim de uma maneira nesse funil de saúde mental que hoje parte de nutrição é um pilar importante, né? É um dos pilares que a gente usa para ajudar as pessoas, mas a alimentação em si, ela é quase nada, né? A gente só libera a possibilidade do colaborador comprar o snack, porque o snack, ele é... Como é que era o modelo do snack, né? A empresa paga uma grande parcela, ela subsidia, mas o colaborador tem que pagar uma parcela pequena, né? Então, a gente só abre essa possibilidade se a empresa pede muito, porque a gente não gosta de ter nenhum tipo de comercialização dentro da Ivy, porque a Ivy é uma assistente de saúde e bem-estar que tem ali o usuário no centro e no foco, ela não quer vender nada para o usuário. Porque o usuário não pode perder a confiança de que a Ivy está ali genuinamente para ajudá-lo. Isso, eu tenho certeza que dentro da psicologia e da doutora também é ponto crucial, né? Até para a pessoa ganhar confiança mesmo com aquela inteligência artificial, né? E a inteligência artificial usa muito, a gente usa muito, porque conforme você vai navegando e a gente vai entendendo que tipo de conteúdo que você gosta mais, que tipo de conteúdo que você consome mais e fica mais contente, a gente percebe a tua preferência, né? E vai sugerindo coisas cada vez mais aderentes para você nas próximas navegações. Então eu instalo no meu celular, a empresa me forneceu, né? Eu baixo lá, devo colocar algum código, alguma coisa para eu ter ligação direta com a empresa ou não? Você baixa no teu celular, eu já sei que você é um colaborador elegível porque a empresa já me passou o teu ID ou o teu CPF. Então, legal. Quando você coloca o teu CPF, você já tá lá, você faz um login, uma primeira vez no app, e aí acabou, você pode navegar 24/7 e consumir todas as ferramentas que a gente oferece para você dentro da Ivy. E aí a Ivy vai trocando uma ideia comigo, a gente vai, né, trocando pushes, é nesse formato que ela me pergunta como eu tô me sentindo, e o RH, de alguma forma, tem acesso a isso para poder monitorar minha saúde mental, assim. Então, vamos lá. Vamos lá. Acelerei demais, desculpa. O RH não sabe de tanta coisa assim, não. Ah, entendi. Tá bom. Na verdade, o que ela faz? Você baixa a Ivy e começa a conversar com a Ivy. Aí, a tua primeira interação é ativa, não tem jeito, você precisa baixar o aplicativo. Depois disso, se você não entra lá para conversar com ela, ela te chama para você ir lá e falar como é que você está se sentindo. Então, ela te manda push, ela pode te mandar WhatsApp, aí depende muito de como ela tá programada. Mas ela tem uma parte ativa muito bem estruturada para que nos ajude em engajamento, né? Tudo isso, toda essa navegação, Gus, gera um dashboard para o RH. Mas é muito importante a gente salientar que é um dashboard anonimizado. Por quê? A primeira resposta é por causa de sigilo médico, porque eu não posso falar para o RH como aquele colaborador CPF tal se sente, porque é um dado dele. E a segunda coisa é porque eu preciso gerar um ambiente seguro para o colaborador me falar efetivamente o que está acontecendo e a gente poder ajudá-lo. Porque a partir do momento que eu conto para o RH como eu, Carol, tô me sentindo, eu, Carol, não vou mais querer contar real para a Ivy. Sim, senão a Ivy entrou na Rádio Peão, né? Ela tá morta. Então, e por que é importante que o RH saiba? Porque o RH precisa entender assim, legal, eu tenho uma população aqui de 1.000 colaboradores. São todos os 1.000 colaboradores que precisam potencialmente de um psicólogo? Não, porque se forem, o RH não vai ter como pagar, concorda? Cada vez mais ele não vai ter como pagar para todo mundo. Mas se eu consigo falar assim, RH, eu tenho aqui 1.000 pessoas engajando na Ivy. No meu funil de saúde mental, eu tenho 70% que eu consigo, por meio de instrumentalização, melhorar a saúde emocional dessas pessoas, né? Ajudar que elas consigam se manter em níveis aceitáveis de estresse.
As pessoas que a gente não conseguir, que forem para o meu fundo do funil, aí sim essas pessoas eu vou mandar para um atendimento psicológico, né? Eu vou orientar, vou guiar nessa jornada. Então, eu preciso mostrar para o RH qual é o cenário, né? Preciso mostrar para o RH por que elas estão se sentindo assim, se potencialmente pode ter, se o estresse é só ligado ao trabalho ou não, né? Porque, como eu sei por que a pessoa tá com estresse acima ou abaixo, ou deprimida, ou angustiada, eu sei a razão, a pessoa me diz ali qual que é a razão daquele sentimento. Cara, se todo mundo responde que é trabalho, tem alguma coisa nesse angu, concorda? Sim. Então, a gente começa a dar dados importantes para o RH, para ele entender isso, para que ele entenda a importância de investir em saúde mental, porque a gente faz um cruzamento de conforme aumenta o índice de saúde mental e felicidade dos colaboradores, tende a cair absenteísmo, né? A correlação é direta. A pessoa se sente melhor, ela falta menos. A pessoa se sente melhor, ela é mais produtiva. Uma coisa que a gente ainda não faz é cruzar com sinistralidade, porque existe um risco muito grande dessa sinistralidade vir com um dado errado, né, Gus? Então, dado errado no sentido de, poxa, minha sinistralidade aumentou, só que as pessoas esquecem de tirar, de repente, as bariátricas, os casos oncológicos, que são casos que aumentam demais, né? Então, e até os indiretos, né, de problema da família, né? Que abala diretamente, né, o nível da colaborador, né? Total. Então, a gente não se sente ainda muito confortável em fazer esse cruzamento por conta disso, mas o cruzamento com, poxa, quantas pessoas faltam, como é que as pessoas produzem mais, o clima que melhora da empresa, a gente consegue entender qual que é a sazonalidade do estresse. Então, poxa, se eu tô falando com varejistas, a gente tem aí um puta pico de estresse na Black Friday, época de Natal. Se eu já sei que isso existe na empresa, a IVE vai mandar mais push do que o normal nessa época pra galera, para tentar equilibrar, né, aumentar o nível de autocuidado dessas pessoas, né, para oferecer maior cuidado para que essa pessoa tenha um autocuidado maior com ela mesma, né, nestes períodos que ainda o nível de trabalho é mais puxado. E tudo no final do dia, a gente fala que está sempre centrado no nosso usuário final. Então, tudo que a gente faz é para o usuário final. A gente não espera que ninguém vire Buda, porque não é o intuito, mas o intuito é que a pessoa consiga conviver ali com índices aceitáveis de estresse e que ela consiga ter uma vida boa, né, Gus? Porque é um ganha-ganha, né? Se a gente tem pessoas felizes, para essa pessoa é mais legal, para a empresa também é melhor, porque essa pessoa está mais produtiva, e para a sociedade é muito mais legal conviver com pessoas felizes. Se a gente deixa essa pessoa ir para um lado de patologia mental, cara, o tempo que a gente demora para trazer essa pessoa de volta para a saudabilidade é muito maior e é muito mais custoso do que a gente investir em prevenção, né? Então, com essa base que você me deu, eu vou arriscar aqui o seu modelo de negócio. Você cobra por colaborador que a IVE conversa? Seu negócio foi para esse lado ou não? Do que a gente está falando hoje com a sua fonte de receita? Não, a gente está falando de um valor fixo que a gente cobra para a empresa para disponibilizar a tecnologia, mais o valor de número de pessoas que a IVE conversa. Então, entendi. Tenho essa quebra, porque como a gente tem ali uma base tecnológica pronta para todos os colaboradores usarem, eu preciso ter ali um valor que me permita não só fazer engajamento desses colaboradores, mas também fazer com que o RH se comprometa, né, a me ajudar, a estar disposto, né, a me ajudar não porque a gente traz todo o trabalho para a gente, mas a minimamente a me autorizar a fazer o que eu preciso fazer para ter engajamento, né. Sim, então, e não tem milagre, né? Entra dado, sai dado. Se não entra dado, não sai nada. Exato. Não sai nada, sai arzinho. E a gente não pode, a gente tem que desenvolver bastante dado. Não ficar se enganando lá também, né? Exato. Tem que ter um engajamento da galera e, de fato, a turma usar e o RH ver valor nisso e a pessoa principalmente, né? Total. E o RH querer ajudar a gente a fazer cada vez mais certo, né? Porque quanto maior for o N, né, de usuários, mais fidedigno aquilo retrata como a população daquela empresa se sente, né? Esse bloco é um oferecimento da nossa patrocinadora Pulses, uma empresa que montou uma plataforma de clima, engajamento e performance dos seus colaboradores. Você vai ver como é importante ouvir o seu time, mesmo que esteja à distância. Você pode usar também gratuitamente o termômetro de crise que eles criaram em meio ao Covid. A gente vai deixar o link em todos os episódios. Acesse lá www.pulses.com
Você também pode ouvir com profundidade o que a gente conversou com o César no episódio 54 aqui do EmpreendaCast, People Analytics. Confere lá com profundidade. Tem alguns dados curiosos aí em meio à pandemia. Lógico, não precisa falar em empresa e nada, mas tem algum dado curioso que a Ivy descobriu em meio à quarentena das pessoas? Você sabe que na quarentena das pessoas, um dado curioso é que a emoção das pessoas, que é bem fidedigno com o que a gente mesmo sente, mas a nossa psicóloga estava olhando, né, o comportamento das pessoas ao longo do primeiro mês de pandemia, e existiu uma volatilidade absurda das emoções. Até parecia mercado financeiro, Gus. Você se viu na B3 das pessoas, né? Das pessoas, total. As pessoas mal, de repente melhoram, as pessoas bem, se mantêm bem. Não, assim, um dia eu tô triste, outro dia eu tô solitário, outro dia eu tô bem, outro dia eu tô calma, outro dia eu tô... Uma volatilidade, assim, absurda. Agora, já o nosso parceiro, né, o Dr. Jair Mari, que ele é psiquiatra, ele já deixa muito claro que a gente vai lidar aí, mesmo quando a pandemia acabar, com altos níveis de problemas mentais, porque aumenta muito o índice de estresse pós-traumático, né? Aumenta muito o medo. As pessoas que já tinham maior predisposição a desenvolverem alguma questão são pessoas que têm maior chance de, nesse momento, efetivamente terem alguns surtos psicológicos e por aí vai, né? Eu acho que eu também, voltando lá um pouco no começo, quando a gente falava de olhar o lado bom, eu acho que para a saúde mental a pandemia abriu muito a cortina, sabe? E eu acho que até para o corporativo percebe que se não cuida das pessoas, ele não tem nada, né? Porque uma pessoa que não consegue raciocinar direito, estar saudável, não consegue produzir. Esses dias eu estava também vendo alguns números sobre a solidão, né? As pessoas que viviam na solidão, mesmo sem isolamento. E quando a gente fala de um isolamento, aquela pessoa que de alguma forma entrou dentro do campo de solidão, como a solidão fica mais forte ainda, né? Por obrigação, né? Dependendo da sua situação. E a solidão agrava mais uma outra série de situações dentro da saúde mental. Então, acho que não tem livro nenhum, né, de história, não tem livro nenhum de medicina, o que aconteceu em tempos atuais, né? Até porque nas últimas pandemias que existiram, a gente não tinha o uso das telas, do comportamento social em rede, né? Porque também existiu momentos de quarentena. Total. E de fato era quarentena naquela época, né? As pessoas realmente não se viam, né? E não se... Então a gente não tem nenhum dado de como os relatos disso. É muito bom saber que existe uma Ivy, doutores por trás, que de alguma forma vocês também estão colaborando para os resultados, né, que a gente vai ter nos próximos anos dessa análise que a gente está vivendo agora. Então, que bom que de alguma forma a gente está coletando alguns dados também, né? Não só na Ivy, como todas as outras plataformas e os psicólogos e o aumento da telemedicina, da telepsicologia, para poder cuidar melhor das pessoas, né? Acho que, como você falou, abriu a cortina, né? E tem uma coisa que é assim, antes no Brasil, olha, esse é um dado interessante que não é da pandemia, mas me assusta porque pós-pandemia vai ser pior. A gente tinha 9,6% da população brasileira de ansiosos. A gente está falando em torno de 18 milhões de ansiosos. Você imagina depois. Eu faço parte desses 18 milhões. É uma loucura. Eu também, mas é que a gente eu pelo menos faço parte desses ansiosos, mas eu sei que eu sou ansiosa e eu já me cuido, né? Então eu faço terapia há muitos anos, eu sou super adepta. O difícil é quando você é ansioso, sabe que tem alguma coisa errada, não procura ajuda ou tenta, não pensa nessa questão. E tem um outro dado, que é assim, que esse é um dado que a doutora Karina, que é a nossa psicóloga, que ela traz muito, que é o seguinte: nem todas as pessoas vão para terapia. E nem todas as pessoas realmente, a gente pode falar o que quiser, essas pessoas não vão. Tem em torno de 30% das pessoas são pessoas que a gente não vai conseguir mandar para terapia. E por isso que a gente se preocupou tanto em também oferecer ali no topo do nosso funil muita instrumentalização. Para que essa pessoa que de nenhuma maneira, mesmo a gente tentando conduzir ela nessa jornada de, poxa, já pensou em se cuidar, nessas horas é bom desabafar, se ela continua não, eu preciso ter um jeito minimamente eficiente para ajudar essa pessoa a se sentir bem. Eu dei essa volta para te falar o seguinte, que a pandemia ajudou muito a gente nisso, porque como as pessoas estão consumindo muita coisa, mesmo pessoas que não consumiam antes, estão consumindo pela internet, eles começaram a ver que inclusive
serviços relacionados à saúde também podem ser consumidos pela internet. A gente teve uma forçação de cultura aí, né? Que... Era uma coisa que talvez demorasse muito para a pessoa entender que ela Sim. pode, enfim, clicar e ter ali uma resolutividade na mão dela e não ter que fisicamente nenhum consultório e nenhuma clínica, né? Então isso deu um adianto de lado, acho que muito grande pra gente, né? A gente tá em um mundo que a gente nunca teve, né? E aí tem os meus amigos empreendedores que falam assim, puta merda, tem um fulano lá que lançou entenda aqui como sobreviver à pandemia. Meu amigo, como é que você tá falando de sobreviver à pandemia? A gente nunca viveu essa pandemia. Nem eu, nem você, nem ninguém. Então como é que você sabe como é que é sobreviver se você... Tirou a tese da onde, né? Escola Mãe de Ná de Negócios, né? Exato. E é um pouco isso, né? Essa questão que você falou de ser uma pandemia com telas, ela pra gente é super relevante, até porque o Dr. Jair Mari também fala, né, que antes da pandemia ele falava bastante em aulas, em cursos que ele dava, ou mesmo em empresas que a gente ia junto, poxa, por que saúde mental, os índices só pioram enquanto outras doenças, né, físicas, então, ligadas ao coração ou ao câncer, os índices melhoram? Da onde que vem, o que está acontecendo, né? A gente tem um índice crescente de 10% ao ano, o aumento de suicídios no Brasil, e esse número está maior concentrado em pessoas de 13 a 19 anos, né? Da onde que vem tudo isso? E ele fala, obviamente, a gente tem um processo aí de migração do rural para o urbano, onde se muda o estilo de vida das pessoas, onde é um outro jeito de viver, e depois existe um uso de telas absurdo que gera uma ansiedade tremenda e que a informação se propaga, né? Então, teve um caso, uma epidemia de suicídio nas faculdades de medicina, se não me engano, foi ano retrasado, por causa disso. Você tem uma intenção, né? Aí você vê o teu colega fazendo, e isso começa a vazar na rede, e um comenta com o outro que comenta com o outro, isso te força, né? Te dá força para fazer também. Ou você tá no Instagram, indo lá, achando que vai relaxar, né, Gus? Vou lá, dar uma relaxadinha, começa a olhar que o teu vizinho tá, muito mais feliz que você, se é que dá pra falar isso, né? Mas enfim, você vê aquela foto dele todo bonitão, dá uma ansiedade de por que eu não tô assim, ou por que ele tá assim eu não tô, o que eu devia fazer pra estar assim. Então você vai... Que padrões são esses que essa rede considera padrões, né? E por aí vai. Então você entra lá com o intuito e só é um poço de ansiedade, né? Mas ao mesmo tempo agora você também tem a tecnologia te ajudando, né, Gus? A ficar mais próximo das pessoas. Então, no final do dia, a gente tem que usar com equilíbrio, né? E a Ivy apareceu finalmente na nossa história aqui, né? Muito legal saber. No final da história e tomou a sério. Já entendi também que boa parte do seu tempo, Carol, CEO, né? Tá em deixar essa Ivy cada vez melhor, né? Sim. A gente consegue falar algumas empresas que já usam a Ivy, e Sim. Eu tô olhando no site de vocês, e vocês liberaram o aplicativo em meio à quarentena aí, né? Sim, a gente liberou, mas isso vai só até o fim de maio, porque a gente teve bastante uso disso, e a gente decidiu, então, vai fechar agora no dia 31 de maio, porque a gente não sabe até quando não vai essa quarentena, tiveram lugares que começaram a abrir, e também a gente tomou essa decisão porque a gente queria entender até quando fazia sentido oferecer esse autocuidado sem efetivamente poder apontar para acesso psicológico, né? Porque quando a gente oferece a Ivy para quarentena, a gente está abrindo a instrumentalização, o topo do funil, mas eu não estou abrindo o fundo do funil, porque seria financeiramente impossível para a gente. Então chega uma hora que também só ficar no topo do funil, você deixa de ser resolutivo quando você tem uma pessoa ali que está numa situação ruim, né? Sim. Então a gente ficou... Mas com certeza aumentaram os downloads, né? E muita gente teve condições de... Muito. E a gente percebeu esse comportamento de volatilidade de emoção, não só nas Ivys das corporativas, mas também nessa campanha Longe Mais Perto, né? Que foi essa Ivy focada aí nesse momento de Covid. Mas hoje, voltando para a tua pergunta, a gente atende aí já diversas empresas. Então a gente atende a FIP, Rede Alcântara, a Lelo, a Nokia, Hemocentro São Lucas, Oncológica do Brasil, Pearson, um cliente que a gente assinou na semana passada, que é educacional. Legal.
Então a gente está conseguindo crescer bastante e principalmente por isso, né? Porque muitas vezes você só colocar a terapia online, que eu sou mega fã, mas você só colocar a terapia online dentro da empresa não ajuda, né? Porque a pessoa nem sabe às vezes que ela precisa da terapia. Ou você vai gastar muito dinheiro porque todo mundo chegou e nem todo mundo que foi lá precisava mesmo daquilo naquele momento, né? Então existe aí uma percepção de valor de fazer esse funil e, principalmente nesse momento de pandemia, usar o recurso da empresa de uma maneira mais efetiva, né? Muito legal. E assim, eu tô muito feliz, cara. A gente teve contato, acho que no meio do ano passado, né? Que a gente se conheceu via Sul América. E eu lembro, né, que você tava rabiscando algumas telas da Ivy. Lembra? Olha que legal, né? Eu ia fazer algumas perguntas sobre MVP para você, mas a gente aprendeu aqui nesse episódio, né, o que é uma boa pivotada, você tá no momento certo, entender e escutar o seu cliente, né? Apesar da gente ter falado um pouquinho, mas eu vi que você escutou muito o seu RH, você entendeu que, né, isso era muito latente. A gente começou em alimentação e parou em saúde mental. Então esse episódio não é mais hábitos saudáveis, e sim hábitos saudáveis e saúde mental com Hisnack, com H, né? Hisnack, aí você vai acessar o site Hisnack, hisnek.com.br, e aí você vai conhecer a Ivy também. Por que Ivy? Porque ela é a nossa inteligência virtual interativa. Muito bem, sempre tem uma pegadinha aí nos nomes, né? Ivy, Eva, Bia, né? Não, mas você sabe que depois a gente vai ter que gravar um podcast para te contar como é que a gente nasceu com esse nome, porque foi uma lenda, enfim. Mas ficou bonito. Muito bem. A gente vai conversar mais, eu vou te convidar para outras mesas que a gente vai discutir saúde mental. Vamos dar uma aprofundada nisso. Quero que você convide o doutor e a doutora também. Karina, vamos super, eles são assim incríveis. Animal. E medicina de ponta ali relacionada à saúde mental. Muito legal, um beijão para vocês. Muito obrigado por vocês gastarem também o seu tempo e a inteligência de vocês pra gente tornar de alguma forma esse país melhor, com muito conteúdo científico. E graças a Deus que a gente tem doutores aí, e a gente tem empreendedoras como você. E tem Ives aí também nascendo. Eu acho que o mais importante é ter Ivy, porque atrás da Ivy tem eu e tem uma galera muito incrível da Hisnack, porque eu tinha que sozinha, a Ivy, eu não ia conseguir fazer nem a pontinha do cabelo da Ivy com seu fio com ponta dupla, Gus. E a gente tá falando de quantas pessoas pra gente deixar um abração pra turma que deixa a Hisnack e a Ivy de pé? A gente tá falando de 12 pessoas. Legal, é uma galera, hein? Eu vou deixar conectado aqui o nosso merchan da Pulses. Eu acho que a Pulses com Ivy, com Fit Anywhere, com todo mundo que a gente conhece aí da nossa rede de empreendedores, todo mundo pensando na saúde das pessoas, acho que tá negócio bom. Vou te conectar com essa galera também, que eu acho que dá pra crescer algumas joint ventures aí com a galera que a gente conhece aqui da rede também. Agora eu queria saber o seguinte, já num momento mais Marília Gabriela, mais rapidinho assim, eu queria saber o seguinte, conta aí um aprendizado seu que você se deu muito mal, mas você não conseguiu fazer virada. Ou seja, aprendi com isso, nunca mais vou repetir. Você tem um momento assim, um tropeço da vida empreendedora para deixar pra galera e o que você aprendeu com isso? Tem um muito latente que é estudo muito grande, não testei hipótese, não consegui fazer virar, me ferrei, tomei na cabeça e nunca mais repito esse erro. Hoje, tudo que eu faço é testando muito bem, tentando validar com o MVP muito pequeno, para daí entender se o que eu tô fazendo tá certo e seguir para frente. É isso aí. Agora aqui nas Atitudes Empreendedoras, deixa uma dica aí de um podcast, de alguma coisa que você escuta, um livro, um filme, só pra galera entender o que a Carol tem bebido aí de fontes inspiradoras e empreendedoras. Eu gosto muito de ler e eu gosto muito do Peter Thiel, que é um professor de Stanford. Acho que um dos livros mais legais que eu li foi de 0 a 1, gosto muito. Também o Eric Rice, Lean Startup, pra mim meio que é o que me faz, divisor me ajuda de águas, muito a né? pensar. Mas eu gosto muito também de ler os empreendedores indiretos, tipo Michelle Obama, achei demais o livro dela, A Marca da Vitória, que é a biografia do cara da Nike. Então tem umas coisas também que são menos acadêmicos e mais dia a dia que me interessam Skin pra the game. tal. Deixa uma mensagem pra galera também que tá ouvindo, que de alguma forma se sentiu uma Carol aqui. Eu tenho um mega orgulho de te conhecer. Há muito tempo a gente tava tentando marcar. Eu queria registrar a sua história, que você tem uma vibe sensacional. Eu tinha certeza o dia que a gente conversou que a Ivy ia dar certo. Tô muito feliz agora, terminando a gravação,
você levou aquilo pra frente, os seus olhos brilhavam. Eu tava muito animado em te conectar com todo mundo que fosse possível pra fazer negócio, porque eu sempre tô do lado do empreendedor e não tem problema nenhum eu falar isso, independente da empresa que eu estiver trabalhando ou independente do CNPJ ou CPF que eu estiver. Eu sempre vou estar do lado do empreendedor. E aquele dia eu vi um olho e uma íris ali, né? Brilhando com a sua ideia. Que legal, que ponto que chegou e vai ficar cada vez maior. A gente deixou o site aqui, a gente vai deixar os links. Deixa uma mensagem pra galera, as redes, como é que a galera te encontra, Cá? No LinkedIn, eu tô lá com o meu nome, que é Maria Carolina Dacier Afonso. Eu tô lá. Depois, se você quiser escrever a IGAS, eu te passo o link e você bota aí na descrição. Puta, eu sou super ativa lá, então todas as mensagens que vocês quiserem me mandar. Adoro conversar, adoro bater um papo. Então, algum pensamento, alguma ajuda, alguma coisa que eu possa fazer ou alguma sugestão, me mandem mensagem por lá. Instagram, Carol_Dacier. Mas eu uso menos, eu uso muito mais o LinkedIn. Putz, a minha mensagem é a mensagem que eu escutei lá atrás e que para mim fez muito sentido, que é justamente empreender o jogo de quem aguenta mais. Mas se você curte o que você faz e se você acha que aquilo vai fazer diferença na vida das pessoas, puta, tem que aguentar, porque é isso que vai fazer esse país melhor e é isso que vai potencialmente te fazer o olho brilhar. Que é como o meu olho brilha, né, Gus? A gente se ferra, mas a gente é feliz. É isso aí. Muito bem, obrigado demais, viu, Cá? Foi uma experiência muito legal gravar contigo. Sua família são privilegiados de ter você e a mulher que você se tornou, e você é essa empreendedora que eu acho que a galera que vai ver esse episódio vai curtir demais. Legal. Tá? Brigadão mesmo, viu? Imagina, eu que super agradeço. O que você precisar, conta comigo, porque uma coisa bacana de empreender é que a gente encontra muita gente legal no nosso caminho, né? Sempre tem alguém ali pra passar um pouco da vassoura pra você poder brilhar e também correr aí a sua jornada, e todo mundo se ajuda, né? A vassoura só troca de mão. Bom, você sonhador, espero que você tenha gostado desse episódio assim como eu gostei. Eu me diverti muito. A gente sempre fala que não é uma entrevista, é uma conversa. Aqui a gente conseguiu falar de tudo. E hoje uma grande aula de pivotada, né? Também de quem conseguiu morar lá na fonte do chocolate e do vinho e resistiu, né, a morar num país que deve ser maravilhoso. Quero muito conhecer a Suíça também. Então olha só, sonhador e sonhadora. Busque a Carol nas redes, vai lá no LinkedIn, adicione ela. É uma ótima fonte para você aprender e conhecer. Vamos acompanhar a Carol e torcer cada vez mais por ela. Não deixe de enviar seus comentários, feedbacks, tudo pela nossa rede, site, fanpage, Facebook, Instagram, Twitter, tudo @empreendacast. O nosso site empreendacast.com.br. Me adiciona também lá no LinkedIn, é só procurar por Gustavo Passe, agitador de inovação, o cargo que eu mesmo criei, me dei e tenho carregado ele comigo. E você, ouvinte, que estiver curtindo esse episódio no Spotify, é muito importante você clicar no botão seguir. E se você estiver no iTunes aí no seu iPhone bacanudo, deixa as suas 5 estrelinhas lá no iTunes, comenta e a gente lê tudo com muito carinho. Se você está no Castbox, que a gente descobriu que o Castbox tem muitos ouvintes, comente lá também. Eu tenho olhado todas as redes e tenho ficado muito feliz com o que vocês deixam de comentários e feedbacks. A gente se vê na próxima história empreendedora e incrível. Tchau! Ei, olha só, presta atenção. Você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto. www.empreendacast.com.br/apoio. Lá você consegue contribuir com o valor que você quiser e todo o dinheiro é para a gente comprar mais equipamento, pagar o nosso estagiário, o Luquinhas, que cuida das postagens, e deixar cada vez mais forte a nossa comunidade. Então, se de alguma forma a gente entrega um conteúdo bacana para você, eu te faço um convite. Apoie o nosso projeto, participe de grupos de mentoria exclusivo e de alguma forma a gente vai tentar também, na sua jornada, te entregar conteúdo diferenciado e bastante desconto aí da nossa rede de parceiros. www.empreendacast.com.br/apoio.